Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à exposição, a estudos no livro de Marcos. Nós não temos a pretensão de fazer uma exposição verso a verso. Nós temos tido por base o livro de Timothy Keller, A Cruz do Rei, não é isso? Então nós vamos seguindo a partir da análise, das observações que o autor faz daquele livro, sabendo e considerando que o Senhor trará ensinamentos muito importantes para nós a partir da exposição do Evangelho de Cristo segundo a ótica de Marcos. Nós vamos expor nesta noite o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. É um texto bastante conhecido. Certamente os irmãos já leram, já ouviram algo sobre o texto. Nós vamos pedir para que o Senhor possa estar falando mais uma vez aos nossos corações. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Amém? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Só um instante, irmãos. Já? Nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram ao leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite reunidos para ouvirmos a Tua voz, ó Pai. Pedimos que fale conosco, fale aos nossos corações, que sejamos edificados pela Tua palavra, Deus. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, certamente todos nós aqui já passamos por situações nas quais nós nos sentimos completamente impotentes. Sejam por questões financeiras, problemas de saúde, ou qualquer outra área e esfera das nossas vidas. Certamente nós já enfrentamos algo assim. De olharmos para a situação, para as circunstâncias e não vermos saída. Talvez muitos de nós, nessa noite, estejam vivenciando uma situação parecida, uma situação desse jeito. Querendo resolver, ajustar um determinado problema, mas se sentindo completamente impotente. É diante dessas situações, de situações como essas, que nós gostaríamos que aqueles contos de fadas fossem verdade, né? Que de nós não gostaríamos de sair hoje, depois do culto, ir para casa e se deparar com a lâmpada mágica, igual a lâmpada mágica que Aladino encontrou. Certamente todos nós teríamos esse desejo, ter a possibilidade de pedir, de realizar 3 desejos, seria algo fantástico. Mas a gente não precisava nem de 3. Talvez um pedido já bastasse, já fosse bom o suficiente para nós. E nós fazemos isso, nós passamos as nossas vidas correndo atrás de um determinado sonho, de uma determinada realização. Corremos atrás de algo que pode satisfazer as nossas necessidades, algo que nós podemos dizer assim: quando eu conseguir determinada coisa, aí sim serei feliz.
Não é assim as nossas vidas? Reflita nessa noite o que é que você pode lutar para alcançar que vai trazer satisfação ao seu coração. Talvez seja algo que seja possível, né? Um emprego, algo relacionado aos nossos estudos, algo relacionado aos nossos relacionamentos, mas pode ser algo também que está longe das nossas possibilidades, das nossas ações. E nós dependemos de outros, de outras circunstâncias. Dependemos até mesmo da vontade de Deus. O próprio rei Salomão, ele vivenciou algo semelhante. E em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, ele vai falar sobre isso, sobre essa busca incansável que nós temos para alcançar e ter em nossas mãos aquilo que nós tanto desejamos. E aí ele vai dizer o seguinte, em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A conclusão lógica que Salomão vai chegar é que a vida dele, buscando e indo atrás de coisas que o seu coração desejava, no final das contas era simplesmente vaidade, porque essas coisas elas são passageiras. E nós encontramos nesse texto, nós lemos e nós iremos meditar nessa noite, uma situação, uma circunstância parecida. Não é relatado o motivo pelo qual o homem estava enfermo, que ele estava paralítico, mas o fato é, ele estava paralítico e no contexto que ele estava inserido, no contexto social, no contexto político no qual ele estava, a sua situação de estar paraplégico trazia uma série de complicações para ele. Certamente impedia-o de trabalhar, certamente trazia dificuldades para os seus relacionamentos, seja relacionamentos amorosos, seja relacionamentos com os seus amigos, seja o próprio relacionamento para com Deus. Imagine um paralítico naquele contexto, ter que sair da sua casa, se deslocar até o templo para servir e cultuar o Senhor. Isso, a sua situação trazia uma série de problemas. E é provável que se ele fosse como nós, nos nossos dias, ele olhasse para a sua situação e dissesse assim, se eu andasse, todos os meus problemas estariam resolvidos. Talvez nós pensemos assim. Quando nós conseguirmos algo, se Deus realizar algo em minha vida, se Deus transformar isso, nós certamente seremos mais felizes. Mas a grande verdade é que muitas das vezes as nossas maiores angústias e preocupações, elas são coisas que nós não conseguimos resolver. Aquilo que tira o seu sono à noite, geralmente é algo que você não consegue solucionar, que você não consegue agir, que você não consegue colocar a mão à obra. Ninguém perde o sono. Ninguém perde a noite completa de sono por algo que você pode fazer no outro dia. Geralmente, as nossas noites de sono são tiradas por coisas que não estão ao nosso alcance. Pode ser até que esteja ao nosso alcance, que nós podemos realizar, mas são ferramentas que nós não temos, que nós não precisamos, que nós não possuímos e que nós precisamos para completá-la. Às vezes, esses motivos pelos quais nós buscamos e anseiamos não são motivos pecaminosos. Por exemplo, um trabalho. Desejar e ansiar um trabalho não é algo pecaminoso. Desejar se qualificar e ter uma boa formação também não. Ficar preocupado com o futuro dos nossos filhos, muito menos. Se preocupar com o rumo que o nosso casamento, que os nossos relacionamentos estão tomando, certamente não é pecaminoso. O desejo daquele paralítico em voltar a andar ou andar pela primeira vez também não era pecaminoso. O problema é quando nós pegamos essas coisas, que não são naturalmente pecados, que por vezes são naturalmente boas, mas nós transformamos isso como o objetivo final das nossas vidas. Nós vivemos em busca dessas coisas, é o centro da nossa vontade. Tendo essa introdução, meus irmãos, eu gostaria de caminhar para o texto, para que nós possamos estar observando o texto. E, em primeiro lugar, eu gostaria que nós observássemos o seguinte aspecto: a perspectiva humana sobre os nossos problemas. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, mais uma vez. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens.
e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Desde o capítulo 1 de Marcos, nós vemos que o ministério de Jesus é marcado pelo trabalho. Logo no início, nós vamos ver que Jesus foi batizado, e após o seu batismo, ele é conduzido para o deserto. Depois que ele sai do deserto, ocorre a prisão de João Batista. Após a prisão de João Batista, ele dá início ao seu ministério na Galileia e ele começa a pregar o Evangelho. Mas ele não prega apenas o Evangelho. Ele vai convocar discípulos também para estar junto dele, aprendendo com ele, para que possa pregar o Evangelho também. Mas o seu ministério ele não é marcado apenas por pregação, mas é pela realização de diversos sinais, de diversas curas. No capítulo 1, se você olhar, tem aquelas letrinhas em negrito, nós veremos que existem alguns milagres que Jesus vai fazer. Ele cura um endemoniado em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, e no versículo 34 é dito o seguinte: e ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus estava trabalhando. Jesus estava com o ministério cheio, fazendo sinais e prodígios e maravilhas. E a sensação que nós temos ao ler o capítulo 1 é que Jesus estava sempre com a sua agenda cheia. Que as pessoas estavam sempre lhe procurando, chamando a atenção da população, não apenas dos cidadãos comuns, mas também das lideranças políticas e das lideranças religiosas. Era um homem que trazia uma mensagem, que pregava o Evangelho, e que a sua mensagem, o Evangelho que ele pregava, era acompanhado de sinais e maravilhas. Certamente, pessoas começaram a segui-lo. Sua fama percorre muitas regiões, ao ponto de, no versículo 2 do capítulo 2, ser dito que muitos se reuniram ali, onde Jesus estava pregando, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Por vezes, nosso relacionamento com Cristo, é pautado por nossos interesses pessoais. Quantas vezes nós já fomos à igreja, ou já viemos à igreja em busca de um refrigério, de um alívio para as nossas almas? Esperando que alguém traga uma profecia, uma profetada. Às vezes nós queremos ouvir, mesmo que achemos que não vai se realizar, mas queremos ouvir para trazer um alívio, uma esperança em nossos corações. Por vezes nós buscamos a Deus porque nós estamos necessitados de algo. Nós cantamos nessa noite: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Mas é muito fácil nós louvarmos e cantarmos esse hino com os nossos lábios, mas quando a videira não floresce, quando não há fruto na videira, a primeira coisa que nós fazemos é blasfemar e é criticar o nome do Senhor. E nós o buscamos apenas para transformar e moldar alguma circunstância ou alguma dificuldade que nós estamos enfrentando. E certamente, muitos desses, no versículo 2, se reuniram para encontrar Jesus, não estavam interessados em se arrepender dos seus pecados, mas estavam interessados em ter os seus problemas resolvidos. Muitos procuravam a Cristo, e muitos procuram a Cristo nos nossos dias, não para resolver o seu pecado e o seu problema para com Deus, mas para resolver os seus problemas do nosso cotidiano. Eu não estou dizendo aqui que Deus não se importa conosco, Ele se importa conosco sobre as nossas necessidades, mas a grande questão é que, sob a perspectiva humana, os nossos problemas eles sempre são físicos, momentâneos e temporários. Nós frequentemente tratamos a Cristo dessa maneira, como Aladim tratava o gênio da lâmpada, como alguém que vai satisfazer os seus desejos. Pense nas nossas orações como elas se dão. Geralmente é pedindo. Aí a gente faz assim: não vou pedir só por mim, não, vou pedir por mais alguém. Aí nós começamos a pedir por outras pessoas também. Mas se a gente pegar as nossas orações, a maioria das nossas orações são listas intermináveis de pedidos. Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus torne isso, Deus transforme aquilo. É interessante nós observarmos e notar que do versículo 1 ao versículo 4, se nós observarmos o ponto de vista humano, o problema central do versículo, dessa passagem do versículo 1 ao versículo 12, é a paralisia daquele homem. Se nós formos leitores iniciais e observarmos o capítulo 1,
e o início do capítulo 2 até o versículo 4, nós vamos esperar apenas que Deus torne aquele homem a andar. Mas o centro dessa mensagem, o centro dessa passagem, não é a paralisia daquele homem. O homem estava limitado, dependente de outros, incapaz de andar, de trabalhar, de viver. Aos olhos nossos, aos olhos das pessoas que estavam presentes e até a nossa, a grande necessidade daquele homem era uma cura física. Tanto é que seus amigos esperavam que Jesus resolvesse os seus problemas, aquele problema de imediato. Nós não precisamos conjecturar muito, mas aqueles 5 homens, o paralítico e mais os seus 4 amigos, estavam à procura da restauração da integridade física dele. Certamente eles não foram ali para escutar da boca de Cristo: os seus pecados estão perdoados. Mas sim, levanta-te, toma o teu leito e anda. E talvez você tenha vindo aqui nessa noite esperando isso. Trazer uma mensagem de esperança para os seus problemas do tempo presente. Não apenas esses estavam esperando a resolução de um problema momentâneo. Nós podemos inferir, compreender que muitos que estavam ali estavam à procura também de responder, de resolver seus problemas momentâneos. No entanto, apesar daquele homem ter enfrentado muitas dificuldades em decorrência da sua paralisia, de enfrentar problemas nos seus relacionamentos, problemas religiosos, problemas financeiros, o grande problema daquele homem não era a sua paralisia. Não, pelo menos, a sua paralisia física. E essa é, por vezes, a forma que nós enxergamos as nossas dificuldades. Nós focamos apenas naquilo que é aparente. A multidão e até mesmo os amigos deles esperavam e estavam convencidos que a maior necessidade daquele homem era voltar a andar. Certamente, quando eles abriram o telhado e começaram a descer o paralítico por entre o telhado, muitos já esperavam: agora a gente vai ver um sinal grande. Agora nós vamos ver esse homem voltar a andar. Eu digo para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, seu maior problema não é a doença. Seu maior problema não é a crise financeira que você pode estar passando. Não são os conflitos familiares, não são a escassez dos recursos. O verdadeiro problema nosso, daquele homem, não é a paralisia do corpo, mas é a paralisia da nossa alma. É o nosso pecado, o pecado que separa um homem de Deus. Por vezes nós andamos inquietos e angustiados porque nós não conseguimos colocar diante de Deus aquilo que angustia de fato o nosso coração. Por vezes nós damos prioridades às coisas que são temporárias e passageiras. Nós não fazemos e seguimos o exemplo de Salomão, que disse que buscar e correr atrás dessas coisas é vaidade. Nós preferimos correr e ir em busca daquilo que é vaidade. Se em primeiro momento nós observamos o problema e a perspectiva humana sobre os nossos problemas, eu gostaria agora que nós observássemos a perspectiva divina sobre os nossos verdadeiros problemas. E para isso eu gostaria que nós olhássemos o versículo de número 5. E diz assim a palavra de Deus: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a reação das pessoas que estavam naquela casa. Em especial a reação do paralítico. Ele teve todo aquele trabalho, juntamente com seus amigos, para quando descesse pelo telhado escutar apenas: os seus pecados estão perdoados. E eu digo apenas porque por vezes nós não compreendemos que o nosso maior problema seja o pecado. Imagina a decepção do paralítico, imagina a decepção dos amigos, imagina a decepção das pessoas que estavam ali. Depois de todo o trabalho, de todo o esforço, muitos acreditam que os seus maiores problemas, que os maiores problemas daquele homem poderiam ser resolvidos com um simples falar de Deus, e de fato isso ocorre. Mas é geralmente quando nós observamos a perspectiva errada das coisas. Quando uma pessoa acha que a sua maior dor é o seu maior problema, ela corre o risco de buscar apenas uma solução terrena, uma cura, um alívio, uma melhora de vida, sem perceber que existe uma necessidade mais urgente,
que é a necessidade que nós temos de ser reconciliados com Deus. A pergunta 20 do nosso breve catecismo diz o seguinte: deixou Deus todo o gênero humano perecer no seu estado de pecado e miséria? A resposta é: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Aquele homem não tinha noção da quantidade de pecados que ele carregava, daquilo que lhe afastava e deixava ele incapaz de se relacionar com Deus. E por vezes nós somos assim. Nós enxergamos o problema apenas temporário e nós não conseguimos enxergar o cerne e o grande problema dos nossos e o cerne dos nossos problemas. Na perspectiva divina, meus irmãos, Deus ele consegue enxergar um dos nossos sintomas. Enquanto nós, homens, observamos apenas a paralisia daquele homem como a grande tragédia da sua vida, Jesus contemplava o coração dele. E da mesma maneira que Jesus contemplou o coração daquele paralítico, o Senhor contempla também o nosso coração. O salmista Davi fala sobre isso no Salmo 139, versículo 1. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Nós enfrentamos lutas e angústias do nosso cotidiano que as pessoas que estão do nosso lado não conseguem imaginar. Às vezes a pessoa que mais nos conhece, que é o nosso cônjuge, não consegue sondar e conhecer os nossos corações. Nem mesmo nós conseguimos sondar as angústias e as dores que passam em nossos corações. Mas nós podemos dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe onde tem afligido e doído a nossa alma. O Senhor sabe que o nosso maior problema não são os sintomas físicos e temporários, mas é aquilo que está no centro do nosso coração. Se a prioridade do homem se manifesta externamente, a prioridade de Deus é a salvação do homem. Quando o homem desce pela brecha do telhado, Cristo não contemplou apenas a sua dor terrena e momentânea, mas ele contemplou a dor eterna daquele homem. Antes de devolver a capacidade de andar, Jesus oferece perdão. Nós cantamos uma música hoje sobre isso, o amigo que eu encontrei. E que muitas das vezes nós vamos em busca desse amigo, não em busca da reconciliação com Deus, mas para que aquele amigo possa ajudar e realizar coisas momentâneas nas nossas vidas. Quando Cristo diz no versículo 5, Filho, os teus pecados estão perdoados, ele revela a verdadeira cura. E a verdadeira cura que nós precisamos, que a nossa alma necessita, é a reconciliação com Deus. É a restauração do corpo. A restauração do corpo é apenas um fragmento do poder de Deus. A grande manifestação da sua graça e da sua misericórdia não se dá no fato dele ter tornado aquele homem a andar no versículo 11. Eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Mas no fato dele ter estendido a sua mão a um pecador miserável, como nós somos também nos dias de hoje. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo fala sobre Cristo dizendo assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus se manifesta no alimento que ele colocou sobre a nossa mesa, no consolo que ele traz ao nosso coração inquieto, mas ainda mais ao oferecer perdão a pecadores miseráveis como nós. A perspectiva humana, ela traz desesperança. E ela traz desesperança, meus irmãos, porque quando nós alcançamos algo, nós vamos em busca de outro algo maior ainda. Pensemos na nossa caminhada, na nossa vida acadêmica, por exemplo. Nós estudamos a vida inteira. Quando chegamos no ensino médio, nós queremos um curso superior. Nós passamos o primeiro, segundo e terceiro ano em busca de um melhor curso possível. Quando nós conseguimos e fazemos a prova do Enem e entramos, nós não estamos mais satisfeitos em ter entrado. Nós vivemos uma vida inteira agora na universidade em busca da conclusão daquele curso. Quando nós concluímos, nós não mais nos satisfazemos com a conclusão, nós queremos um emprego. Quando nós conseguimos um emprego, agora é a hora da nossa casa. Quando nós conseguimos a casa, nós vamos em busca agora do carro e de outros bens.
nós vamos em busca agora de realizar e conquistar o sucesso dos nossos filhos. Nós somos insaciáveis. Nós sempre estamos em busca de algo. A perspectiva humana ela vai trazer desesperança, porque nós sempre estamos insaciados. Mas a perspectiva divina ela traz esperança, plena esperança. O homem precisa de algo que ninguém pode lhe dar. E aquele homem não precisava apenas da resolução dos seus problemas físicos, de voltar a andar, mas ele precisava da absolvição diante de Deus. Isso mostra que a graça de Deus não se limita ao tempo presente, ela prepara o homem para a eternidade. E apenas Deus, apenas Cristo, tem a autoridade para perdoar os nossos pecados. Perceba que quando Cristo diz no versículo 5, Filho, os seus pecados estão perdoados, há uma reação. No versículo 6 diz assim, alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Os escribas estavam certos até um certo ponto. O único que tem autoridade para perdoar pecados é Deus. Eles estavam certos. Eles só não sabiam que ali diante deles estava o Filho do Homem. E perceba a resposta de Cristo. E nós vamos para o terceiro e último ponto, que é o Filho do Homem. Nós já olhamos os problemas sobre a perspectiva humana, nós já olhamos o problema sobre a perspectiva divina, mas agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre Cristo, o Cristo que se revela ao realizar esse milagre. Versículo 8. E Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, diz-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou. E no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Quando nós olhamos para essa passagem, do versículo 1 ao versículo de número 12, nós conseguimos tirar muitas lições. Certamente sobre esse texto vocês já viram alguém falar sobre a questão da amizade, de ter amigos que lhe direcionem e levem você até Cristo. E isso é verdade, é um bom ensinamento retirar isso. Às vezes nós nos envolvemos com pessoas que ao invés de nos aproximar de Cristo, nos afastam ainda mais. Nós preferimos andar com pessoas que blasfemam contra o nome de Deus do que com pessoas que vão dizer assim, ei, tu está errado, cara. Tu precisa se consertar, tu precisa voltar o teu coração para Cristo. É um bom ensinamento, mas esse não é o cerne, não é o ensinamento central desse texto. Tudo isso vai ocorrer por conta do versículo de número 10. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Cristo aqui vai se apresentar. E ele vai utilizar o título de Filho do Homem. E esse é um dos títulos mais utilizados por Cristo Jesus para falar de si mesmo. E isso vai carregar uma profundidade teológica muito grande. Vamos ver algumas passagens apenas para que nós compreendamos quem é Cristo. Abra aí em Mateus capítulo 8, versículo 20. Vejamos, Mateus 8, 20. As raposas têm covis, e as aves do céu em ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem aqui ele está se referindo a ele mesmo. Lucas 19, 10. O pastor está projetando aqui, meus irmãos, fica mais fácil para vocês acompanharem a leitura. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Marcos, ainda no capítulo 2, no qual nós estávamos, versículo 28, ele diz assim, de sorte que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. João 5, 27,
e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E Mateus, por fim, 17:22-23. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Existem muitas outras passagens que Cristo vai se referir a ele mesmo como Filho do Homem. Ele estava aqui se apresentando. Aquele homem foi em busca de um homem que poderia curá-lo. Mas a grande verdade é que ele teve um encontro com o Filho do Homem. Aquele que tem poder de curá-lo, mas acima de tudo, que tem poder para perdoar pecados. Aquele homem paralítico, ele teve o privilégio e a oportunidade de conhecer a humanidade real de Cristo. A humanidade perfeita, a forma pela qual nós somos criados para ser. O Cristo encarnado é a representação perfeita do homem. E é para isso que nós devemos olhar e mirar para ser iguais a Cristo, o homem perfeito. O termo Filho do Homem, por vezes, é compreendido de maneira simples, como se fosse apenas um contraste com a outra expressão que fala sobre Cristo, que é o Filho de Deus. E nós vemos isso em algumas outras passagens, como exemplo, João 20:31. Cristo é apresentado como Filho de Deus. O entendimento comum é que há um contraste para falar das duas naturezas de Cristo, que ele é o Filho de Deus e que ele também é Filho do homem, ou seja, ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Nós já estudamos sobre isso nas quartas-feiras. Mas nós devemos perceber aqui que o termo Filho do Homem, ele se refere não apenas à humanidade de Cristo, mas à sua autoridade também. Observe comigo em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Ao lermos essa passagem, nós vamos ver que o Filho do Homem é uma figura exaltada, não apenas uma figura humana, mas uma figura que é entronizada também. Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Aí perceba que diz o versículo 14, se referindo ao Filho do Homem. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem. Esse é aquele homem que estava ensinando naquela casa, que o paralítico foi atrás. É o homem que tem autoridade, que tem domínio, que tem glória. E é esse homem que nós devemos buscar e servir. É a esse homem que nós devemos levar os nossos problemas, não apenas os nossos problemas físicos, mas acima de tudo os nossos problemas espirituais. Para John Piper, ele observa essa expressão Filho do Homem, e ele vai dizer que essa postura de Cristo em se apresentar com mais frequência como Filho do Homem é uma forma mais sutil para ele dizer que ele era Deus. Ele vai revelar a sua identidade de maneira mais sutil para que as pessoas não entronizassem ele de maneira imediata. No capítulo 20, versículo 28 de Mateus, nós podemos ter uma noção, uma compreensão melhor sobre isso. Porque diz assim, Mateus 20:28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ao se apresentar como Filho do Homem, Cristo está apresentando a sua natureza, mas também o seu serviço a nós. Ele é o Deus encarnado que não usurpou o ser igual a Deus, mas antes de tudo ele se esvaziou para nos servir. Para viver a vida que era nossa, para morrer em nosso favor. A natureza humana de Cristo nos dá a compreensão de que ele sofreu as mesmas dores que nós. Eu não sei por quais problemas os irmãos têm enfrentado, os irmãos têm passado. Conheço os problemas de alguns irmãos. Mas certamente, as dores que os irmãos enfrentam, elas também foram enfrentadas por Cristo Jesus. O Deus que encarnou. O Deus que padeceu,
que sente fome, que sente o frio, que foi humilhado, que foi chicoteado, que foi crucificado, que sentiu dores que nós nunca imaginaremos sofrer, mas para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Não apenas uma restauração e uma restituição física, mas uma restauração espiritual. O tema da nossa mensagem é o Cristo que restaura. E Deus ele pode restaurar a dor que você tem enfrentado, as lutas, as angústias temporárias do tempo presente. Mas acima de tudo, nós podemos descansar e confiar no Deus que restaura os nossos problemas eternos, que pode nos reconciliar com Deus, que trilha um caminho pelo qual nós podemos trilhar agora também. Nós podemos confiar e descansar no Deus que nos guiará e nos conduzirá até o fim. Para caminharmos para a conclusão, meus irmãos, eu gostaria de aplicar 3 pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos começassem a repensar as suas prioridades. Nós devemos pensar as nossas prioridades. Por vezes nós consideramos os nossos empregos, nós consideramos a nossa saúde, os nossos filhos, as nossas famílias, como as coisas mais principais e prioritárias das nossas vidas. Essas coisas elas devem ocupar um espaço de prioridade nas nossas vidas, mas jamais elas podem roubar o lugar de Deus. Todas as nossas coisas, todos os nossos trabalhos, todas as nossas dores, as nossas famílias, elas devem estar debaixo da autoridade de Deus. Porque estando debaixo da autoridade de Deus, essas coisas não vão roubar o nosso sono. Nós poderemos fazer como o salmista Davi, que diz, eu deito e logo pego no sono. Quando Davi disse isso, ele estava sendo perseguido por adversários que estavam em busca de retirar a vida dele. Mas ele disse, eu deito e pego no sono. E acordo, porque só o Senhor pode me fazer repousar seguro. E é apenas o Senhor que pode nos fazer repousar seguro. Apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar das aflições, nós podemos descansar no Senhor. Hoje pela manhã nós ouvimos a exposição do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. E nós vimos que no versículo 14, Pedro diz que nós devemos aguardar o retorno de Cristo para que nós sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E nós só poderemos fazer isso se nós buscarmos alívio e conforto debaixo das asas do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós devemos ter a compreensão de que Cristo perdoou os nossos pecados. Se por um lado nós não devemos andar inquietos com aquilo que é passageiro, e o próprio Cristo vai falar isso em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nós haveremos de vestir, pois todas essas coisas quem procura são os gentios, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se por um lado nós não devemos andar inquietos com aquilo que é passageiro, por outro lado nós devemos proclamar o que Cristo diz no versículo 10 do capítulo 2 de Marcos. Ele diz, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Por aí afora existem inúmeras pessoas, milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir. Não levanta-te, toma o teu leito e anda, mas que precisam ouvir. Os teus pecados foram perdoados. Nós precisamos proclamar para o mundo que nós podemos ter a restauração verdadeira em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, em terceiro e último lugar, nós devemos descansar naquele que é o Filho do Homem. A humanidade de Jesus Cristo, ela nos habilita para vivermos uma vida nova. Cristo Jesus, ele é o ser humano que pode nos substituir na cruz do Calvário. E para finalizarmos, eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18 e 19. Paulo diz, portanto,
Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. E esse homem que fez, né, a ação foi o pecado de Adão. Aí ele diz assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É porque Jesus é o Filho do homem, que ele é verdadeiramente humano, que ele viveu uma vida de obediência perfeita, que teve vitória e venceu todas as suas tentações, que a sua vitória e a sua trajetória lhe conduziu até a morte de cruz, uma morte substitutiva. É porque ele pôde tomar o nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas rebeliões. Ele levou sobre si também os nossos fracassos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E nós que andávamos em pecados, nós que estávamos paralisados, que tinham a paralisia da alma, agora nós podemos andar em novidade de vida, descansando naquele que pode vivificar verdadeiramente os nossos corações, o Filho do homem, Cristo Jesus. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, eu não sei por quais problemas os nossos irmãos têm enfrentado. Tu sabes, ó Deus, a angústia que passa no coração de cada um nessa noite. O Senhor conhece as minhas dores, as minhas aflições, mas nenhuma delas, ó Deus, se compara com o maior problema, que é o problema do pecado. E se nós cremos e descansamos que o Senhor resolveu o nosso maior problema, Deus, as demais coisas serão acrescentadas certamente. Nós não pedimos e oramos nessa noite para que o Senhor nos livre do problema da segunda-feira. Os problemas da segunda-feira estarão lá. Mas nós te pedimos, a Deus, para que o Senhor esteja conosco também na segunda-feira. Que o Senhor nos ajude nas nossas lutas diárias, nós possamos viver uma vida para a glória do Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, sair feliz da mesma maneira que o paralítico saiu. Não porque o Senhor resolveu os nossos problemas terrenos e momentâneos, mas porque o Senhor resolveu os nossos maiores problemas. Porque o Senhor diz nessa noite, para mim e para os meus irmãos, que os nossos pecados eles foram perdoados. E nós descansamos nessa verdade. Nós descansamos no Teu perdão. Nós oramos a Deus, confiados no nome santo de Cristo Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Amém.